5, eu vou dar início aqui à nossa aula. Eu coloquei no modo de gravação, esse é um pedido do Ministério de Educação Bíblica da nossa igreja, né, para a gente gravar as aulas para elas poderem ficarem disponíveis depois no site da igreja. A perspectiva nossa aqui é até às 7 horas, depois desse horário eu vou ficar aqui disponível mais um tempinho, caso alguém queira conversar, perguntar alguma coisa, mas é um pouco mais rápido do que a gente está acostumado da escola bíblica tradicional, digamos assim, né? A gente tem 2 períodos de 40 minutos, aqui é um período corrido aí de mais ou menos 55 minutos, que é o que a gente estima mais ou menos, né? Fico feliz que você tenha escolhido essa sala, com tantas opções nesse nosso mundo digital. É um prazer ter vocês aqui nessa aula. Eu vou compartilhar a tela e depois, qualquer coisa, vocês me avisem se está aparecendo ou não. Eu vou deixar o chat aqui também disponível, se vocês quiserem escrever alguma coisa. E não se assustem, eu não sou Narciso, mas eu estou colocando 2 câmeras aqui para me filmar. É só como um exercício de gravação, tá bom? Então, tem o meu celular e o próprio computador estão gravando aqui, mas é só um exercício para a escola bíblica também, para a gente fazer um teste lá. E eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Está aparecendo? Vocês conseguem enxergar? Dá um joinha aí, se vocês conseguirem. Sim, está aparecendo. Então tá bom. Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui inteiras. Bom, aqui nessa sala nós vamos conversar sobre o panorama do Novo Testamento. Como o próprio nome já diz, né, essa é uma proposta um tanto quanto... Usar a palavra superficial pode denegrir a imagem do professor, né, não é essa a ideia. Mas um panorama, ele dá uma perspectiva de algo que ele dá um olhar mais, não tão aprofundado, né, sobre todo o tema, né. A gente vai fazer, de fato, um panorama, um sobrevoo a respeito do Novo Testamento. A proposta do curso, né, eu deixei aqui no slide, mas eu queria ler com vocês, até por ser nossa primeira aula, vocês já devem ter visto, né, quando se interessaram pelo tema, mas a proposta dele é que o estudante da palavra de Deus, né, e nós nos encaixamos aqui nesse quesito, ele não pode desprezar o benefício de olhar para a palavra de Deus a partir de uma visão do todo. Então, você, ao invés de ir no específico, você faz uma visão geral. E aí, dessa forma, você aproveita muito mais os detalhes. Ao saber do todo, por exemplo, de uma carta, saber quem escreveu essa carta, para quem foi destinada a carta, qual o propósito da carta, por exemplo, você tem uma visão muito mais detalhada, muito mais ampla, e consegue depois, nos detalhes, quando você for, por exemplo, participar dessa série de mensagens de Lucas, por exemplo, a perspectiva é que você, tendo uma visão geral de Lucas, você consiga aproveitar ainda mais uma série de mensagens como o pastor Fernando está dando a respeito de Lucas. Então, isso é muito interessante. Esse curso, Panorama do Novo Testamento, ele é oferecido regularmente na nossa igreja, tanto do Novo quanto do Velho Testamento, e almeja exatamente isso, que a gente possa ter uma visão aqui ao longo desses domingos que vão se seguir, do contexto histórico do Novo Testamento, desse compêndio de livros, né, dos autores que o escreveram, da cronologia e dos principais temas de cada livro. A gente vai falar de algumas curiosidades também, algumas fofocas, estou brincando, não tem fofoca na Bíblia, não, mas algumas coisas que a gente pode pegar que não estão tão talvez claras para um leitor inicial, né. Eu sei que muitos aqui, até eu vi o Paulo entrando, né, o Paulo Berti, são profundos conhecedores da palavra de Deus, conhecem de cabo a rabo os livros aí, mas... Mas essa visão panorâmica, ela, de tempos em tempos, eu, pelo menos, como estudante da palavra de Deus, assim como um cristão, eu considero importantíssima para a gente ver e abordar temas, e às vezes ter um olhar diferenciado das escrituras, né? O objetivo nosso, ao final desses domingos, de outubro e novembro, é que nós possamos conhecer a cronologia dos livros do Novo Testamento,
saber a sequência deles, a sequência lógica que ele está disposto aqui na nossa Bíblia, ter essa visão panorâmica de cada livro. Então, eu vou tentar ajudar vocês colocando temas-chaves, palavras-chaves, versículos-chaves, algumas dicas, alguns conceitos que podem te ajudar na hora de procurar um tema nas Escrituras, na hora de estar lendo um determinado livro. A gente vai tentar diferenciar as características de cada livro. Se você já conhece um pouquinho da Bíblia, você vai saber que os livros eles têm características diferentes, eles têm escritores diferentes, propostas diferentes de apresentação dos temas, e, de fato, no final aqui, apreciar o plano de vida no Novo Testamento. A nova aliança, né? O Novo Testamento, ele traz exatamente essa ideia, a palavra testamentum é do latim, que vem lá da palavra do hebraico berit, que quer dizer aliança. Então, é a nova aliança, é o Novo Testamento. É essa nova aliança que a gente vai tratar aí nos próximos dias, né? Nos próximos domingos. Uma proposta de agenda aqui com vocês, que eu espero cumpri-la, até para sermos, vamos dizer assim, educados na forma como a gente vai colocar aqui a proposta. São muitos temas, vocês conhecem, são muitos livros. A dificuldade de você dar uma visão panorâmica de cada um em tão pouco tempo de aula, né? Mas nós temos aqui uma proposta de hoje, fazemos uma introdução, uma breve introdução, conversarmos sobre os aspectos gerais de como foi formado o Novo Testamento. E depois nós passaremos aqui, domingo a domingo, por cada um dos livros. Se você está observando bem a tela, você percebe que a construção que eu fiz aqui, ela não é exatamente a ordem lógica que o Novo Testamento está disposto. Eu vou tentar, até para ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre os temas, eu dividi ele de uma forma que eu entendo ser temática, que é essa forma aqui. Se você está vendo bem sua tela, está aparecendo uma cruz, né? Um recurso aí didático para a gente poder lembrar do Novo Testamento, é a cruz de Cristo, e eu coloco nessa cruz aqui os temas que o Novo Testamento trata. É claro, você vai ter diversos outros temas tratados num livro, mas é basicamente aquilo que ele está disposto a tratar ali, e os livros expostos nesses respectivos temas. Se você é um espectador atento, já viu que eu vi também que tem um erro aqui em cima, no primeiro, lá em cima, está 2ª e 2ª Tessalonicenses, na verdade é 1º e 2ª Tessalonicenses, depois eu arrumo isso daí. A gente vai tratar, então, à medida que a gente for caminhando nos nossos períodos, aí, nossos domingos, a gente vai tratar dessas temáticas, né. Isso aqui fica inicialmente como esboço para a gente lembrar. Eu sempre vou mostrar essa figurinha aqui, de forma a ficar gravado na cabeça de vocês, e ajudar no nosso ensino aí. E eu queria começar até com uma oração, mas não antes da oração, lembrar desse texto de 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Isso nós não somos, eu gosto muito da palavra do professor Carlos Oswaldo, que já faleceu, mas ele dizia uma coisa muito interessante, e ele como um mestre das Escrituras, né, nós não somos bibliólatras, nós somos biblicistas, né, nós estamos centrados na palavra de Deus, nós não adoramos a palavra de Deus, mas nós nos valemos da palavra de Deus como instrumento que ele nos deu para aprendermos mais a respeito desse Deus. Então, é aí que Paulo, ao escrevendo a Timóteo, ele fala que toda essa Escritura ela é inspirada por Deus, e ela é útil para nos conduzir nesse processo de santificação. Eu vou orar agora, nesse momento, e a gente dá continuidade à nossa aula. Deus, muito obrigado por essa oportunidade sem igual de estarmos aqui, cada um na sua casa, na sua residência, podendo desfrutar dessa tecnologia que nos é fornecida pelo avanço da humanidade, e podemos compartilhar a tua palavra. Eu sou grato por esses irmãos que estão dispostos, Deus, a aprender de ti, que estão nas suas casas, aqueles também que assim desejarem entrar ou depois ver essa aula gravada, que o Senhor use isso para a honra e glória do teu nome. Em nome do teu filho amado Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Pessoal, como digamos assim, como é que fala? Um consenso aqui entre nós, a gente sempre pede para deixar o áudio desligado, né? Isso é para evitar o ruído externo, às vezes atrapalha, às vezes alguém está de fone, outro está num ambiente mais barulhento,
Mas eu não queria que isso fosse um empecilho para que vocês fizessem comentários, fizessem ponderações. Eu tenho certeza que acho que isso agrega muito, né, quando quem está participando da sala de aula traz alguma coisa que conhece, alguma informação. Então, por favor, fiquem à vontade. Podem escrever no chat também, como eu falei, eu coloquei aqui de forma para poder visualizar o chat, né? Então, fiquem à vontade para fazer comentários pelo chat também, eu tento ler eles se tiver algum, mas você é mais do que convidado a falar. E eu queria fazer um exercício. Vocês estão com seus celulares ou computadores, né? Muito bem, vocês vão fazer um teste de cobaia aqui comigo. Eu quero mandar para vocês um exercício. Vamos ver se vocês são feras mesmo no Novo Testamento. Eu vou deixar aqui no chat um site para você clicar. Não é vírus, fique tranquilo, é um site que ele vai te levar para um exercício. Se você tiver no seu celular, você clica que você não precisa baixar o aplicativo, você só clica que você quer fazer na versão desktop, mas eu queria que vocês fizessem aí, você coloca o seu nome ali e faz uma provinha rápida de 2 minutos, pode ser? Sim? Não? Sim, Ok? pode ser. Ok. Vai ser divertido, confia em mim. É só Eu entrar vou no link. só entrar no link, vai aparecer ali eu vou colocar aqui, ó, vai aparecer mais ou menos uma tela semelhante a essa, onde você vai ter algumas perguntinhas, são poucas perguntas, e aí você clicando nessa pergunta, vai ser automático, é um questionário automático e bem interativo, assim. Ô, Boroto, no computador, aonde que é? Porque eu estou aqui no computador. Vai no chat, Paulo, da reunião, vê se aparece. Ah, tá. Aí só clicar no link. Esse Share Near Pod aqui, é? Isso, é um site que ele é usado por professores para fazer pergunta para os alunos, né? Não abre. Não Não consigo, está não não, tá abrindo? não consigo abrir. Deixa eu ver aqui se o meu vai abrir. Alguém mais não conseguiu? Eu também não consegui pelo celular, não. Estou tentando. Ah, Parece que ó, o meu abriu essa telinha aqui, ó, não sei se vocês conseguem visualizar. sim. Aí você coloca seu nome aqui e clica para ingressar na lição aí, né, na provinha. Não vai. Será que tem que ter algum programa? Porque o meu também não abriu no celular. Não Não, vai. não tá indo? Não tá. Bom, tudo bem, então vamos pular essa parte. Erro de didática do professor, isso acontece Beleza. Sem com as problema. melhores tecnologias. Não tem problema, a gente segue aqui o nosso caminho. Não, vamos fazer melhor, eu vou mostrar para vocês aqui em tela, então. Vocês me ajudam respondendo aí. Beleza. Uma prova oral? Pode ser? Uma provinha oral. É facinho, é uma prova que já tira 10. Depois essa vai direto para o gabinete do Oswaldo ali, do pastor Fernando, para ver se todo mundo está pronto. Está aparecendo para vocês a tela? Sim. Está carregando, né? Está pensando ali, né?
Escolha sua característica. Viu? Tá mudo o microfone, não tô te ouvindo. Para a exposição do conteúdo aqui. Valeu a tentativa. Bom, voltando aqui então, espero que todos estejam aí ainda, não tenham desistido. O que vem ser um panorama? Então, eu coloquei aqui algumas imagens, né? Bela cidade aqui. Esqueci qual que é a cidade, acho que é Madrid, salvo engano. Mas você tem aqui um drone, né? Talvez a visão de um drone, hoje, em relação à tecnologia, seja aquilo mais claro que a gente pode ter com relação a um panorama, né? Acho que todo mundo aqui já viu como que um drone atua, né? O que ele faz, ele acaba subindo e mostrando, dando uma visão muito mais ampla de um determinado local, né? E está sendo usado hoje para diversas, como ferramenta por algumas empresas e tal. Bem interessante. E essa questão do panorama é exatamente isso. Nós vamos pegar como se nós estivéssemos olhando para a nossa Bíblia, subindo um pouco nas alturas aqui assim, e dando um olhar panorâmico, né? Essa palavra panorama, ela é uma junção, ela foi cunhada por um pintor irlandês chamado Robert Parker, em 1789. Ele queria descrever as suas pinturas panorâmicas da cidade de Edimburgo, que é onde ele morava. E é uma junção de duas palavras gregas que quer dizer total mais vista. Então, uma vista total, né? Uma vista, de fato, completa de um determinado local, né? E ele usava isso para suas pinturas como artista. E a ideia é que exatamente isso, né? Você ter essa visão total, você consegue ver e observar detalhes que você antes talvez não tivesse se atentado, né? Todo mundo usa daquele exemplo, diversos professores, pastores, educadores cristãos, de você, aqueles cegos que estão tateando um elefante, né? Então, o cego que ele tateia a perna, ele imagina um tronco, o que tateia a tromba, ele imagina uma cobra, né? E na verdade, eles não estão tendo a visão do todo. Se eles, de fato, tivessem a possibilidade de visualizar o todo e sair um pouco, eles conseguiriam, talvez, enxergar que, na verdade, trata-se de um elefante, não de partes separadas, quaisquer que sejam, né? E aí, quando nós tratamos do Novo Testamento, para a gente ter uma ideia muito clara do que é esse panorama, do que aconteceu naquele período, por que estava envolto aquele momento histórico, né? A gente tem que olhar esse período um pouquinho antes, né? Entender um pouquinho como que estava o período intertestamentário. Exatamente esse período que vai do Antigo para o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento, com seus 39 livros, ele foi escrito. Houve um tempo que a gente chama de silêncio profético, em que Deus ele não falou através dos seus profetas, e de fato não havia tradição oral de passar um conhecimento de Deus, ou não havia a escrita, por assim dizer, de material, de conteúdo bíblico que fizesse jus à palavra de Deus. Claro, você tem muitos documentos históricos, mas não são documentos canônicos. Então, esse período, esse silêncio, que a gente chama de período intertestamentário, ele, na sua Bíblia, provavelmente é uma página de folha em branco, que separa o Antigo do Novo, mas, na verdade, é um período muito longo, né? É um período de mais de 400 anos de silêncio profético. E a história do Novo Testamento, aqui no contexto histórico-cultural, ele termina o Antigo Testamento, com os exilados da Babilônia, ali mais ou menos no século VI e século V a.C., eles retornando a Jerusalém sob a tutela de Neemias e Esdras. Então, você, ao ler o seu Antigo Testamento, você vai perceber esse movimento em que o povo que estava exilado começa a retornar, com Neemias e Esdras ali, começam a retornar para Jerusalém para ocupar a terra prometida. E olhando para o panorama político ali, é um momento de consolidação, é o fim da hegemonia persa, do povo persa, e a consolidação do domínio grego, com as conquistas que Alexandre Magno ele teve ali no final do século IV a.C. Então, é um momento de muita turbulência, digamos assim,
Só um minutinho. Um período de turbulência política, militar, muitas coisas acontecendo, e as conquistas de Alexandre Magno marcando ali, né, Alexandre o Grande, marcando esse movimento helenista, né, esse movimento de domínio grego. E como eu falei, há o silêncio profético, que ele perdura ali mais ou menos do ano 407 a.C., que é quando o último profeta escreve no Antigo Testamento, até mais ou menos o ano 6 depois de Cristo. Eu acho que não é segredo para ninguém aqui, isso, claro que não é um consenso, não é uma data exata, mas que Cristo, ele não nasceu no dia do Natal, e nem nasceu no dia 0, né, o intermédio ali do antes e depois de Cristo, né. Esse silêncio profético, ele vai ser quebrado exatamente com João Batista, né, que é a voz que clama no deserto, e se você está participando dos cultos, das mensagens de Lucas, você já deve ter visto um pouquinho a respeito disso. Um segundo ponto aqui que a gente pode abordar com relação a esse contexto histórico, cultural, para o nosso panorama, é esse processo crescente de helenização do Oriente Médio. Então, você tem a cultura grega sendo fortemente difundida em todo o Oriente Médio, chegando até as regiões de Israel ali, de Jerusalém, e a cultura, ela envolve a arte, então a sua religião, a sua língua, dentre outros pontos, né, a forma de se fazer um governo, a forma de se viver o dia a dia da população, e assim por diante. É tão significativo isso para a gente, que eu já vou avançar aqui, mas você sabe que a língua usada para escrever o Novo Testamento foi o grego. Então, enquanto no Velho Testamento você tem o hebraico como principal língua, você tem no Novo Testamento o grego como a língua primária para escrita, né? Então, se percebe esse poder, né? Talvez hoje um paralelo que nós possamos ter seria com a língua inglesa, né? Que depois da Revolução Industrial, com a colonização que a Inglaterra fez do continente americano, especialmente dos Estados Unidos, você tem ali o domínio da cultura, né, a arte, a língua, ela acaba sendo difundida, e assim por diante. Com a morte de Alexandre o Grande, a Palestina, que é essa região que nós estamos tratando, a região onde Jesus nasceu, ela fica sob o domínio de Ptolomeu. Ptolomeu, ele era ali um governador, e ele acaba tendo atritos muito grandes com outro chamado Seleuco. Não vou entrar em todos os detalhes aqui das brigas entre eles, né, como, novamente, até mesmo a introdução nossa aqui é um panorama, né, ela precisa ser um panorama para a gente cumprir nosso tempo, mas nesse momento aqui há uma briga muito grande ali para o domínio daquela terra, né, e se você estuda um pouquinho de história, você já viu um pouco da história da Palestina, e não precisa saber muito de história, se você ligar a TV hoje num canal sério sobre reportagem, você vai ver as grandes guerras que são travadas, as batalhas são travadas por essa região, e não era diferente naquela época. E só um detalhe a mais aqui, que eu falei da helenização, para vocês verem a importância, nesse momento aqui, né, da cultura trazida por Alexandre o Grande, da sua expansão territorial, é que ele demonstra ali que, por exemplo, a Septuaginta, a tradução das escrituras, né, do Antigo Testamento para o grego, é chamada Septuaginta, então, os 39 livros do Velho Testamento são traduzidos para o grego. Ela acontece exatamente nesse período, para vocês verem a importância desse movimento que aconteceu, não é da noite para o dia, é um movimento de séculos, né, 2 ou 3 séculos aí de movimento, mas ele traz um panorama muito interessante para a gente. Aí, nesse momento, o Seleuca, ele ganha de Ptolomeu, eles começam a dominar a região ali da Palestina, mais ou menos 198 a.C., e surgem grupos judeus ali que se opõem fortemente à paganização. Então, você tem uma cultura grega trazendo a sua identidade religiosa, e você tem um grupo de judeus chamado Macabeus, que se opõe fortemente. Quando eu digo oposição forte, é oposição armada, é uma oposição de batalhas, de guerra civil, né, de entrave civil ali, de combates sobre essa paganização que estava acontecendo. E principalmente com relação a esse senhor aqui, Antíoco Epifânio, e eles combatem a ordem desse governante. Esse cara é marcado, se você já deve saber, ele
usou o templo ali de Salomão ele matou uma porca, que era um animal impuro para os judeus, e ele derramou o sangue dela no altar de Deus, né? Para vocês verem o nível que estava em termos de embate, né? E os macabeus, a revolta dos macabeus, ela acontece e eles acabam tomando ali. Só que essa revolta, ela acaba gerando uma inconstância no poder, o que permite ali, mais ou menos no ano 37 a.C., que o Império Romano ele se aproveite dessas disputas internas, e através de acordos políticos, a gente sabe que não é só pela espada, mas é muito pela diplomacia também, eles acabam ocupando a região como um todo. Então, a partir desse momento, o Império Romano ele passa a dominar ali a região onde Jesus nasceu, e é o foco do nosso Novo Testamento. Outra coisa interessante para a gente observar, nesse momento já depois, então, de 37 a.C., né, e aí já caminhando para o nascimento de Jesus Cristo, você tem ali algumas instituições, algumas coisas interessantes que estão acontecendo na sociedade judaica, né? Você tem grupos religiosos bem divididos, né, algo como castas, podemos dizer assim. Você tem os fariseus, e você já deve ter visto esse nome na Bíblia várias vezes. Você tem os saduceus, você tem os escribas, os herodianos, que são aqueles judeus que apoiam o governo de Herodes, e você tem os zelotes, né, que são um pouco mais da linhagem dos macabeus, digamos assim, em termos de revolta, em termos de luta armada, e propõem uma revolta popular a fim de tomar o poder novamente para o povo judeu. E você tem ali instituições como o Sinédrio, você tem a sinagoga, você tem o templo, são instituições fortíssimas, né? Talvez a gente não tenha, por mais que a gente preze pela nossa igreja hoje, pela sua influência na sociedade, pela sua influência aqui na cidade de Campinas, mas o templo, né, a sinagoga, por assim dizer, e o templo ali dos judeus era algo que movia a cidade, né? Algo que as pessoas convergiam para esses locais, né? E o Sinédrio como vamos dizer assim, o centro das decisões religiosas que afetavam grandemente a vida do povo judeu. Isso a gente vai ver mais para frente, quando for abordar os evangelhos, né? As acusações contra Jesus, elas partiram inicialmente do Sinédrio, elas não partiram do povo romano, né, do Império Romano, elas partiram do Sinédrio, que detinham ali o poderio religioso ao tratar das escrituras, ao serem os estudiosos, né. Você tem ali um turbilhão de línguas, né, quase uma Babel, onde você tem o hebraico, alguns judeus ainda preservavam a língua hebraica, você tem o aramaico, que é uma distoante aí da língua hebraica, e Jesus, provavelmente, era assim que ele falava, na sua língua corriqueira, no seu coloquial, ele tratava no aramaico. Você tem o grego, como nós falamos da helenização, ela permanece enraizada no contexto daquela cultura, sendo que as pessoas usavam do grego para escrever as suas cartas. Você tem um pouco de latim, que é a língua do Império Romano. Tanto que a placa de Jesus na cruz ali, salvo engano, espero não estar errado, mas ela estava em latim, né? Aqui está o rei dos judeus. E você tem ali assim como eu falei que houve esse silêncio profético, mas você tem uma série de literaturas que surgem nesse período, quer sejam apócrifos, pseudoepigrafia. O que são esses apócrifos? São documentos históricos, têm uma serventia histórica, mas eles não são canonizados, eles não são tratados como escritura, como tendo sido inspirados por Deus. E pseudoepigrafia, você pode, talvez, lembrar hoje, qualquer texto que você lê na internet, vai dizer lá assim que foi a Clarice Lispector que escreveu. A pessoa, ela fala que está escrevendo em nome de outra pessoa, quando, na verdade, o texto é dela, ela só quer dar um valor autoral por aquele texto, para ver se ele viraliza nos rincões ali da Palestina, né? Então, você tem muito texto, muita coisa sendo produzida nesse período, mas esses textos não são escrituras, por assim dizer.
E aí nós chegamos no momento aqui, o ápice do Novo Testamento, né? Como eu disse no começo, a palavra testamento, ela vem do latim testamento, que é aliança, que vem do hebraico berit, que é essa aliança, a nova aliança. E a nova aliança, ela dá início com o sangue de Cristo na cruz, de fato, né? Ela dá início, ela não é a virada do nascimento de Cristo, mas o sangue da nova aliança. Quem participou da ceia hoje do Senhor sabe disso, pôde ouvir ali, mas esse sangue da nova aliança que mostra, de fato, esse novo período, esse novo testamento, né, esse novo berit. E aí Paulo vai dizer em Gálatas 4:4 que quando chegou a plenitude, é o pleroma, a palavra grega aqui é pleroma, plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Então, essa é uma discussão que muitas pessoas fazem, por que Deus mandou o seu Filho, mandou agora, né, com essa profusão da internet? Porque Deus entendeu que a plenitude dos tempos era exatamente ali. Ele, como Senhor da história, ele colocou naquele ponto, naquela região, para o Salvador do mundo nascer, né, a nova aliança ser a partir daquele momento. E aí nós estamos aqui no nosso panorama, você tem o cenário da igreja no primeiro século. Como que era a igreja, né? Nós tratamos um pouco aqui do período intertestamentário, Jesus nasceu, João Batista nasceu, as coisas estão acontecendo, como que essa igreja se formou no primeiro século, né? Nós queremos chegar no ponto de entender como que esses 27 livros vieram parar nas nossas mãos. E você tem ali na igreja primitiva, a igreja primitiva digamos, como é que eu posso dizer? É o começo da igreja, de fato, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Paulo, eu vou cortar o seu áudio só um pouquinho. Por favor, não se retraia. Obrigado. É porque eu estou usando o fone de ouvido e ele começou a fazer um chiadinho agora só. Mas, por favor, se quiser comentar alguma coisa, por favor, fala. A igreja primitiva, né, a igreja que ela surge após a morte, a ascensão, a ressurreição e a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, você tem ali mais ou menos, aqui são datas aproximadas, né, talvez você vai encontrar um pouco de divergência em alguns autores, mas a aproximação, ela nos dá uma ideia de período, né, ali mais ou menos no ano 30, você tem o Pentecoste, a fundação da igreja primitiva. Você tem, mais ou menos no ano 36, a conversão de Paulo, importante apóstolo para a difusão do evangelho no mundo antigo. Você tem, mais ou menos no ano 46 ou 49, a primeira viagem missionária. Você tem, em 49 ou 50, o Concílio de Jerusalém, que é quando a principal decisão do concílio, talvez ali tenha sido a possibilidade de propagar a mensagem para os gentios. Você tem ali, mais ou menos, entre o período 50 e 64, mais ou menos, novamente, quando eu falo mais ou menos aqui, gente, a gente vai tratar de datas, e as datas têm uma dificuldade, às vezes, de datação. Isso é um outro estudo da teologia de datação, mas se vocês encontrarem uma divergência, não é má vontade do professor, aqui é só um panorama mesmo, para a gente ter uma ideia clara do período ali. Mas por volta de 50 e 64, é quando a maioria dos livros foram escritos. Você tem em 64 uma perseguição forte por parte de Nero na igreja, isso é um período muito difícil para a igreja, e logo em 70 você tem a destruição de Jerusalém. É um período também que marca muito a história do povo de Israel, e traz uma luz também para a gente, para o estudioso da palavra, né, para aquele que estuda o Novo Testamento, entender em que período as coisas aconteceram, né. O Paulo, por exemplo, ele não cita, né, na sua grande maioria, a destruição de Jerusalém, o que dá a entender, mais ou menos, quando suas cartas foram escritas, dada a importância desse momento, né. Você tem mais ou menos ali, entre 90 e 96, os últimos livros canônicos, que seriam os últimos da Bíblia mesmo, né, até na sua forma, como ele está hoje ali, que é 1º, 2º, 3º João e Apocalipse, mais ou menos nesse período que é escrito os últimos livros canônicos, né, e mais ou menos 103 depois de Cristo, você tem a morte de João, o último discípulo de Jesus, que faleceu ali mais ou menos em 103. Então, esse é o período que, digamos assim, que é da igreja primitiva. Depois você começa um período que não é nosso foco aqui, dos pais apostólicos, aqueles que, os discípulos de João, por exemplo, começam a escrever suas cartas também. Você tem uma série de outros fatos acontecendo aqui.
como que se deu esse cânon, né? O que a gente chama de cânon, que é a formação do Novo Testamento. O cânon, essa palavra cânon, ela é do grego, ela significa régua ou vara de medir. E o que acontecia? A igreja primitiva, ela se valia, então você pensa naquele momento, se eu falei aqui que os principais escritos são entre 50 e 64, o que a igreja tinha como leitura, como literatura ali na fundação da igreja no Pentecoste? Você tinha muita tradição oral. Então, eu vou ler aqui rapidamente Atos 2, 42, e fala, está 41 aqui, mas é 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Então, eles tinham a doutrina apostólica, e você tinha, talvez, ali umas primeiras cartas paulinas, que começam a surgir um pouco depois, mas o contexto deles usavam dos escritos do Antigo Testamento, da tradição oral e da doutrina apostólica. Os apóstolos foram imbuídos por Jesus para formarem a igreja. Então, você tem nesse escopo aí, e essa gama de coisas, né? A tradição oral, os escritos do Antigo Testamento, já traduzidos pela Septuaginta para o grego, você tem a doutrina apostólica, e talvez algumas cartas iniciais de Paulo, provavelmente Gálatas foi a primeira, você tem essa massa de conhecimento sendo tratada pela igreja. E aí vale muito esse texto de 2 Pedro 3,16, porque Pedro, ele faz uma afirmação que é importantíssima com relação à autoridade paulina. Lá em 1 Pedro 3,16, ele fala assim, olha, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Ele está falando aqui dos textos paulinos. Então, os ignorantes e os instáveis, eles deturpam os textos paulinos, como eles deturpam as demais escrituras. Essa é uma defesa interna, né, que a gente chama, dentro do contexto bíblico, da autoridade apostólica de Paulo, né, e da canonicidade dos seus textos. E você tem ali, no começo, com Marcion Gnóstico, a primeira proposta de organização desse compêndio de livros, né, dos 27 livros. Depois você tem o reconhecimento, ele acaba acontecendo só depois, quase no terceiro século, né, e nós temos que entender isso. O cânon, que é inspirado por Deus, ele é um padrão de conduta e fé para nós até hoje, e ele teve um alcance, e tem até hoje um alcance absoluto, né, sendo a Bíblia o livro mais lido de todos os tempos. Aqui o texto que eu já citei para vocês, só para referenciar aqui a 2 Pedro 3,16, que Pedro, ele usa esse contexto para demonstrar a importância dos textos paulinos, né, como Paulo, ele estava já sendo autoridade ali no meio da igreja primitiva. E aí uma breve cronologia, eu vou passar rápido aqui, dado o nosso tempo, mas passado já a morte de João, né, a gente falou aqui da morte de João em 103, você tem Irineu de Lyon, mais ou menos nesse período aí de 178 a 200 depois de Cristo, ele escreve nesse texto dele contra heresias, lá nesse capítulo exatamente, ele fixa ali em 4 o número de evangelhos. Assim, Bruno, mas não sempre foram 4? Como eu falei, tinha muita coisa sendo escrita no período. Muita gente queria escrever a respeito daquilo. Mas o Irineu de Lyon, ele fixa em 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, como sendo os livros básicos sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem, ali nos anos 180 depois de Cristo, uma lista de mais ou menos 22 livros, que foi descoberta em 1740 em Milão. Então, você tem ali esse cânon muratoriano, era uma proposta de canonicidade dos livros que foram escritos. Eusébio, em 324 depois de Cristo, ele também faz o seu cânon, aquilo que ele entende ser os livros aceitos que são inspirados por Deus. Só que ele tinha uma discussão a respeito de alguns livros, como Tiago, 2 Pedro, as 2 últimas cartas de João, própria carta de Judas, Hebreus e Apocalipse. Essa era uma discussão que ele fazia e ele não colocava no seu cânon. Quando que o cânon fecha exatamente? Tem 2 datas aqui. Eu gosto muito da primeira data, em 367 depois de Cristo, Atanásio, ele era um bispo, ele escreve a sua 39ª carta de festividades, onde ele elenca os nossos 27 livros.
E ao elencar os 27 livros, ele faz um adendo ali, não é nem uma nota de rodapé, realmente é um taxado e sublinhado ali, em letras garrafais, ele fala assim, olha, só nesses livros o ensinamento da beatitude é proclamado. Não permitas que nada seja adicionado a estes. Não permitas que nada seja retirado deles. Então, Atanásio, ali em 367, ele já fez um cânon, só que aí o Concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo, que de fato ratifica que são esses os 27 livros que nós temos aí no Novo Testamento. Certo? Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre estrutura do Novo Testamento. Como eu falei, eu vou usar uma estrutura um pouquinho diferente, né? Eu mostrei nos primeiros slides, assim, como vai ser a estrutura, eu vou mostrar no final também, para a gente estudar em termos de didática, né? Mas a estrutura do Novo Testamento, ela tem mais ou menos assim, são 27 livros, mais ou menos 260 capítulos, por volta de 7.957 versículos, e por volta de 138.019 palavras. Você fala assim, Bruno, mas eu encontrei em outra fonte, uma fonte fidedigna, que são diferentes. Bom, o que é canônico são os livros. A divisão de capítulos e versículos, ela não é canônica. Não há canonicidade na divisão. A divisão ela foi feita muito tempo depois. Agora me falha a memória do teólogo que fez essa divisão. Se alguém lembrar aí, por favor, me ajude. Mas essa divisão não é canônica. O fato de você ter João 1, isso não é canônico. Canônico é o texto, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Isso é canônico, isso é a palavra de Deus. O númerozinho que vai ali para te ajudar a estudar, ele não é canônico. E a quantidade de palavras, ela pode variar um pouquinho para cima e para baixo, dependendo da tradução que você está tratando. Então, mesmo a tradução revista e atualizada, uma tradução nova linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, nova versão internacional, depende muito da versão que você está usando, mas o que eu quis trazer aqui é uma ideia de proporção, uma ideia aqui de proporção para a gente ver a quantidade de conteúdo que nós temos para tratar. E você tem mais ou menos 9 autores, e como eu disse, ele foi escrito em sua maioria em grego, com algumas porções de aramaico e hebraico. Aí esses 9 autores nós vamos estudar ao longo do tempo. Aí você fala assim, não, mas quem que é esse nono autor? Esse nono autor aqui, ele é o autor que eu estou colocando como autor de Hebreus. Apesar de ter, a gente vai tratar isso quando falar sobre Hebreus, você tem algumas especulações sobre quem é o autor da Epístola de Hebreus. Então, aqui é uma ideia de dados gerais, lembrando que a canonicidade, ela aconteceu aqui, então, em Cartago, né, no concílio, que firmou-se os 27 livros. E essa divisão que nós temos hoje, ela é bem interessante, eu queria passar com vocês aqui. Estou tentando ficar de olho no tempo para não atrapalhar o domingo de ninguém. Mas você tem aqui os evangelhos, o tipo de escrita, né, são os evangelhos, são as boas novas, tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Você tem os livros históricos, assim considerados históricos, que é o livro de Atos, ele trata ali da história da igreja primitiva. Você tem as epístolas, que são as cartas, né? E essas cartas, a disposição, só efeito de curiosidade, como que foi feita a disposição, a distribuição dela no nosso Novo Testamento? Você pega primeiro das cartas paulinas, da maior, em termos de quantidade de palavras, da maior para menor. Então, passando o mouse aqui, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas você tem da maior carta até a menor carta paulina, que é Filemon. Em termos de quantidade de palavras, essa é a divisão que foi feita. Depois você começa uma série nova de tamanho, do menor para o maior, em autores gerais, que seria o autor de Hebreus, que aí você tem a gente vai falar sobre isso em Hebreus, sobre quem seria o autor. Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, e vai até Judas aqui. Então, essas são as epístolas, é assim que está a formatação dela, e o último livro sendo o livro do Apocalipse. É assim que foi disponibilizado o Novo Testamento para a gente. Mas, como eu disse, esse período, principalmente o mais profícuo aqui, que é Paulo, que é o maior escritor do Antigo Testamento, que mais escreveu cartas, né? Não necessariamente Romanos foi a primeira carta a ser escrita.
e não necessariamente Filemão foi a última. Então, você tem aqui uma disposição que ela não é uma disposição histórica, ela é uma disposição, talvez aqui de tamanho, na verdade, né? E nem uma disposição temática, na verdade. Você tem uma disposição muito mais pelo tamanho. O evangelho é que ele se compreende dentro dos livros históricos, né? Já que ele trata da história do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você tem aqui os históricos, talvez uma abinha acima aqui, tratando os evangelhos também como livros históricos, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, isso a gente não precisa decorar aqui agora, por favor, a gente vai tratar disso ao longo dos domingos, né, tratando as cartas, os livros como um todo. Mas você tem aqui o livro de Gálatas como sendo um dos primeiros livros a terem sido escritos, as primeiras epístolas, uma epístola circular, ela foi escrita mais ou menos em 49 depois de Cristo, e você tem aqui uma série de escritos, e eu coloquei mais ou menos aqui quem são os autores desses livros, e mais ou menos o ano em que eles foram escritos. E aí você termina aqui mais ou menos em Apocalipse, lá no final o início dos anos 90, final dos anos 80, até pensando aqui no nosso termo de aula, como conclusão, e eu queria até deixar uns minutinhos finais para ouvir alguma coisa de vocês, mas qual que é a ideia aqui minha, em termos de didática, né, para ajudar a gente a entender e talvez ter uma visão um pouquinho diferente aqui do Novo Testamento. É estudar mais ou menos de forma temática, né, então o primeiro contato que nós vamos ter aqui, nós vamos falar sobre a vida de Cristo, que são os primeiros 4 livros, depois nós vamos pular para a Igreja de Cristo, depois nós vamos pular para a justificação em Cristo, e aí assim por diante. Nós vamos fazendo aqui um quebra-cabeça para entender como Cristo está no Novo Testamento, a cruz de Cristo está no Novo Testamento, isso aqui tem que ficar muito claro para a gente. Mesmo uma leitura panorâmica, ela vai trazer para a gente a importância que é a cruz de Cristo para nós. Então, a mesma visão panorâmica, ela tem que se basear naquele que é o principal, o personagem principal do Novo Testamento. Aliás, o personagem principal da Bíblia, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a minha ideia aqui foi fazer uma divisão. Essa divisão, ela não é minha, não foi eu que criei ela. Eu estou me baseando em 3 materiais principais aqui. Eu vou colocar para vocês, só para vocês terem uma noção e poderem também se aprofundar nisso. Eu estou usando uma apostila de síntese do Novo Testamento, do Seminário Palavra da Vida, que foi elaborado pelo professor Ed Lourenço. Eu tive aula com ele nesse sentido de síntese do Novo Testamento. Eu estou usando também aqui, não sei se está aparecendo para vocês, na tela, na minha outra imagem, o Foco em Desenvolvimento do Carlos Oswaldo. São um ótimo livro para você ter uma ideia geral, um panorama. E estou usando também algumas aulas da escola bíblica nossa, da nossa igreja, que o professor Paulo Marcos, ele disponibilizou há um tempo atrás. Como eu disse, esse curso ele é dado em forma cíclica, né? Ele sempre está aparecendo na nossa igreja, e dessa vez coube aqui para a gente estar estudando ele. E é isso, nós estamos chegando aqui ao fim da aula. Queria ouvir um pouquinho de vocês, qual que é a perspectiva aí do curso, se estão animados. Ó, o Paulinho, fala aí, Paulinho, você colocou alguma coisa no chat aí? Pode falar, se puder abrir o áudio. Vergonha. Eu quero colocar mais uma coisinha para vocês aqui. Vamos esperar. Enquanto o Paulinho ele vai falar alguma coisinha, não, tudo bem. No próximo domingo, nós vamos falar sobre Mateus, Marcos, Lucas e João. Olha só que sequência fantástica aí. E, de fato, é a vida de Cristo aqui, né? Nós vamos tratar sobre a vida de Cristo. Então, eu espero de coração mesmo, que ajude você, com essa leitura que nós vamos fazer de Lucas, especialmente, que te ajude a se conectar de uma forma mais adequada até ao contexto das mensagens do pastor Fernando, né? Isso eu acho que vai ajudar. Me ajudou até para preparar o material, eu tenho quase todas as aulas prontas já para os próximos domingos, e ao estudar Lucas aqui, faz muito sentido e é muito bom fazer essa conexão, né?
Então, eu queria deixar até esse calendário aqui como... Eu espero que vocês venham todos os domingos, na verdade, né? Mas caso haja algum domingo de maior interesse, aqui está o calendário para que vocês possam se achar aí nos tempos, nas datas, né? É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Boroto, muito boa aula. Opa. Panorama muito, muito bom. Só esse comentário que eu fiz aí, que historicamente parece ter... Tem que pesquisar, mas se eu me recordo bem, esse tem um início no 9º século, principalmente, nessas edições. Certo. Mas tem um ponto a se fazer, é que não necessariamente essas edições de títulos, elas estão dentro do texto, da linha de pensamento do texto. Então, às vezes, a gente tem uma divisão de título, Verdade. só que o que é chamado de perícope, né, que é o texto em si ali, o microtexto, ele está para além dessas divisões, entendeu? Então, Sim. um comentário. Não, isso é importantíssimo. Por isso que eu até quis ressaltar, e até agradeço o Paulo em ter acrescentado isso, a divisão ela não é canônica, né? Então, a gente não deve se prender a ela. É um apoio, talvez seja o primeiro apoio de estudos, né? Que um cristão pode ter é a divisão de capítulos e versículos, mas ela não é, de fato, uma divisão até de temática dentro do texto, muito pelo contrário. Tem hora que você tem que suplantar essa divisão e partir para o texto de uma forma como ele é. Se a gente pensar nas cartas paulinas, por exemplo, elas de fato são cartas, ele escreveu cartas, ele não escreveu tópicos ali, né, item 1.1, não, ele foi tratando de uma forma ali de carta, mesmo, de epístola, né. Eu acredito que seja isso, gente, essa é a introdução. Eu tentei ser aqui o mais panorâmico possível. Essa introdução, se você for pensar em termos de formação do cânon, valeria com certeza 4, 5 aulas sobre o tema, a história da igreja primitiva principalmente, porque é ali que se forma de fato os escritos canônicos, né, você tem as viagens paulinas, mas nossa proposta aqui, aí eu quero ressaltar isso, espero que isso te anime, na verdade, não te desanime, é de forma panorâmica a gente tratar dos temas. E aí eu tenho certeza que você vai despertar em você, me desperta muito o período intertestamentário, e eu espero que desperte em você alguma coisa, algum momento da história da igreja, da formação aqui dos livros, em que você vai se atentar e vai buscar mais informações a respeito. E esse é o desejo da escola bíblica, né, que gere essa profusão de conhecimento e que a gente possa se ajudar nesse sentido. Certo? Eu vou aproveitar, será que... Ô, Paulo, você está aqui ainda? Está aí. Queria aproveitar você, para você orar para a gente, para encerrar esse período. Ok. Tá bom? Ok. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos. Que o Senhor disponha em nós, Pai, o desejo de realmente estarmos aqui, não cumprindo um currículo, um ritual, mas que a gente esteja num espírito de profunda adoração ao teu santo nome, por tudo que o Senhor representa, Pai. Nos capacite, Senhor, a buscar a te conhecer cada vez mais. Eu sei que o objetivo desse curso é que a gente possa crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, das doutrinas que o Senhor tem para nós. Senhor, nos ajude, nos auxilie, abençoe o Boroto, que tem trazido a palavra para nós, e a todos os irmãos envolvidos nessa aula também. Que o nosso espírito seja único, Pai, te adorar e ser edificado pela tua palavra. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.